Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e você está com a Dani Dutra, o Felipe Wasserman e o Id. Aí, pessoal, tudo bom? Oi, Ale, tudo bom, gente? Tudo ótimo. Fala, galera! Maravilha! Hoje a gente vai falar sobre um tema ligado a uma pergunta direta em relação à questão das nossas inteligências e a relação que nós temos com essa nossa inteligência, isso que nós podemos chamar de ego, a nossa ideia de eu. Né? O que é esse eu e a nossa inteligência, em que medida isso nos define, nos desenha, nos conforma. Então, acho que vai ser bastante interessante a gente começar falando sobre esses termos num nível mais técnico, sobre a palavra ego e sobre a palavra inteligência. Vou trazer aqui uma provocação para a gente começar a pensar. A palavra ego significa eu em grego, simples assim. É a palavra eu. Só que a gente acaba usando como um termo técnico para falar disso, de se referir ao eu de alguém, então a gente fala o ego daquela pessoa, né? E dentro dessa ideia que as pessoas fazem, preconceituosa muitas vezes, claro, das neurodivergências, elas podem ter a impressão que nós somos pessoas egocentradas, né? Muito viradas para nós mesmos, muito atentas aos nossos afetos, aos nossos sentimentos e tudo mais. Então fica uma questão, né? Somos ou não somos pessoas egocêntricas? O que é isso? E que medida isso está relacionado com a nossa inteligência? A nossa inteligência nos faz mais egocêntricos? Será que é isso? É uma pergunta, né? Não é uma afirmação. E a palavra inteligência é uma outra palavra que também acho que é bacana pensar na origem dela. Ela tem nela dois componentes. O componente inter, né, vamos falar assim, que significa entre, e legere, que significa ler. Então é entre ler. O que significa isso? Escolher. A inteligência é essa capacidade que a gente tem de ler o mundo, avaliar o que está na nossa frente e escolher aquilo que está ali, né? Então, essa é uma das nossas capacidades, essa grande capacidade de leitura, de percepção, esse grande radar que nós temos sensorial, a gente percebe tudo, escolhe tudo e devolve para as pessoas do mundo essas questões. A gente está muito atento com isso, isso dá o tom da nossa inteligência e do nosso ego. Eu gosto de afirmar que, pelo menos vou falar por mim, o autista que eu sou não tem ego, e as pessoas acham isso esquisito. E aí eu vou trazer aqui uma provocação para a gente continuar depois no decorrer da nossa conversa. Eu me sinto muito mais um lugar de atravessamento dos meus afetos a partir de fatos e feitos, e eu gosto de resumir esse lugar de ser um atravessamento, considerando que a gente poderia nomear os afetos como, por exemplo, padrões que foram identificados na antiguidade como deidades, e dizer que eu sou um atravessamento dos deuses. Eu gosto de me expressar desse jeito. Sou morada dos deuses. No meu corpo atravessam os meus afetos e as coisas que eu penso e faço, que são manifestações desses padrões que a gente reconhece como coisas que não mudam nunca, a gente chama de deidades. Então eu sou um lugar de acontecimento das deidades. Essa é a ideia que eu tenho do meu eu. Mas eu quero dizer para vocês que se alguém me perguntar, eu digo que eu sou ateu, porque eu não me reconheço filho desse Deus que as pessoas apontam aí como Jeová, ou que é coisa assim de um Deus único. Mas eu gosto de pensar nessas formas que se repetem, dessas formas que são sempre as mesmas e que a gente nomeia deidades, que são os nossos afetos, e me sinto esse lugar. Não, legal pra caramba esses pontos todos. Na verdade, eu tava pensando numa resposta, já pensei em 5. Eu acho que, eu acho até a definição de ego, nesse caso, eu acho que a gente teria que ver em 2 partes, assim. É uma coisa que eu não tava pensando até na nossa prévia de conversa, mas quem define se a pessoa tem um ego muito grande ou não? Porque às vezes você considera... Raramente a pessoa acha que ela tem um ego muito grande. Então, eu posso achar que eu não tenho um ego muito grande. Mas eu sou da opção que se pessoas que não se conhecem me definirem como egocêntrico ao mesmo tempo... Isso não aconteceu, tá? Mas me definirem, eu começo a aceitar aquilo como uma verdade, mesmo que eu não sinta que seja verdade. Porque, de algum modo, a mensagem que eu passo para o meio é aquela. E pode ser de modo que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, ou meu tom de voz, ou alguma coisa que eu esteja falando sobre o que eu considero certas verdades ou certas coisas que vão contra o que eu leio, ou o modo que eu estou falando. E eu já ouvi isso muitas vezes. Felipe, o modo como você está falando... às vezes a gente brinca tipo for dummy, sabe? Você tá tentando explicar uma coisa e tipo me botando pra baixo. E aí eu considero você mais um quesito prepotente nesse quesito. Enquanto pra mim é exatamente o contrário. Acho que a pessoa, quando ela é muito... E aí a questão não religiosa nesse quesito, mas ter ídolos. E aí pode ser em religião, futebol, tema político, qualquer coisa que se envolva de você ter ídolos...
faz que, pra mim, você tem um ego muito grande, com certeza absoluta, sobre aquele tema. Então, tipo, e você também não acha que você tem, né? Então, tipo assim, é muito difícil quebrar essas coisas, porque a visão que você tem de si mesmo não bate, em muitos casos, com a visão que os outros têm de você. E aí, onde tá a verdade é uma questão complicada de saber. Eu tenho dificuldade em falar sobre ego e inteligência sem olhar para uma visão sistêmica de mundo, né? Para mim, inteligência tem muito a ver com esse olhar de conexão entre as coisas. E quando você olha muito para essa conexão entre as coisas, você se descola do seu eu, né? Mas também, assim como o Felipe mencionou, eu também às vezes eu sinto que eu fico num lugar de prepotência justamente por essa visão sistêmica, né? Você fala assim, não, eu estou olhando tudo como se eu estivesse olhando de cima, mas quem sou eu para olhar assim de cima? Né? Quem sou eu para achar que essa visão macro que eu estou tendo é uma visão mais inteligente da vida? Estou trazendo isso de uma forma bem geral, assim, sem entrar em nenhuma seara, né, de uma inteligência específica, mas para a gente discutir também a partir daí. Sim, é muito interessante isso que você trouxe, Dani, dessa coisa, dessa amplitude, né? Falando mais especificamente de inteligência, a coisa da amplitude, eu acho que quando você entende muito de algo, você consegue meio que ver a razão macro daquilo, né? E pessoas que têm uma inteligência mais avançada, muitas vezes, pode até nem ser percebido, porque a gente entende na nossa sociedade que, tipo, inteligência é quando alguém é quase que virtuoso em algo, né? Um grande violonista é aquele que toca violão, tipo, muito bem. Sendo que, na verdade, as pessoas que realmente entendem daquilo sabem que são coisas muito mais sutis e conseguem ver muito mais as correlações. Como, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo da música, que é o meu lugar, mas uma levada de bateria bem baixinha, assim, sabe? Só quem sabe o que é, sabe como é difícil tocar aquilo. Mas é sutil e é muito inteligente, né? Então, acho que pessoas neurodivergentes, superdotadas, elas conseguem se aprofundar em muitas coisas sem necessariamente elas serem óbvias, entendeu? Como eu dei o exemplo aqui da música, fazer uma levada de bateria bem devagarinho, não é, para quem não entende de música, uma coisa impressionante com alguém tocando uma coisa super difícil. Porém, naquela coisa super simples, aquela pessoa entendeu uma parada que justifica todo aquele contexto. E acho que a inteligência, essa visão macro, passa por isso. Então a gente está conseguindo se aprofundar em várias micro coisas de vários assuntos e correlacionar eles, né? E aí isso vem com uma rapidez, às vezes, que quando as pessoas percebem o quanto a gente desenvolveu, é até meio difícil, né? Tipo, eu lembro você, Dani, falando uma coisa que eu nunca esqueci, assim. Você falou que você lê um livro que, tipo, todo mundo leva maior tempo para ler, em, tipo, 3 dias. Você tinha até vergonha de falar para as pessoas, né? E isso é muito interessante, porque já falando então um pouco do ego, do eu, passa nesse lugar de que acho que a superdotação e o ego em pessoas neurodivergentes superdotadas passa muito nesse lugar de não se aceitar como você é. Porque você tem até vergonha de falar do seu eu, porque às vezes ele pode trazer conotações inteligentes que, tipo, você vai ter vergonha de falar, porque a pessoa pode não aceitar que muitas vezes a gente se poda, acaba não se expressando. Vou fazer um comentário sobre isso, não é nem dos temas que a gente está conversando, mas assim, eu acho que tem uma coisa de Brasil nisso que é engraçado, que as pessoas têm vergonha de qualquer coisa que seja black. Então, tipo assim, no Brasil as pessoas têm vergonha de riqueza. Então, por exemplo, se alguém fala, você é muito rico, você fala, não sou tanto. As pessoas tendem, e isso eu acho que tem a ver com inteligência, tem a ver com riqueza, tem a ver com sucesso, tem a ver com beleza. Você fala assim, você é muito bonito, gostei do seu cabelo. Eu falo, não, é porque ontem eu acordo feio. Tipo assim, as pessoas que tem, não sei se tem um quê de Brasil em si, mas eu acho que não é só de inteligência, eu acho que tem um quê mais de uma cultura, eu acredito ser uma cultura latina, porque eu não vi isso igual nos outros países que eu vi tão claramente assim, mas eu acho que essa cultura da culpa é bem forte sobre vários temas, não somente inteligência no Brasil.
verdade. É um meio que a gente chama aqui de complexo de vira-lata, mas que acaba espalhando-se por diversos setores, vamos dizer assim, da nossa vida. E realmente, essa questão da inteligência especificamente é uma coisa que eu particularmente sempre rechaço. Né? Se alguém fala assim, nossa, acho que eu cheguei a contar para vocês, né, que outro dia chegou uma pessoa lá do meu trabalho e falou, encontrei uma pessoa que trabalhou com você, que era da minha equipe, e falou assim, nossa, Daniela está trabalhando lá, nossa, Daniela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Pena que eu não entendia e não pude aproveitar na época. Sim, eu virei e falei assim, da onde a pessoa tira uma coisa dessa? Porque não faz sentido, e uma das razões que eu acho que para mim sempre nunca fez muito sentido, é que é isso, eu não tenho uma inteligência que eu coloco em algum lugar, né? Tipo, a inteligência é matemática, ou a inteligência é para uma inteligência mais cognitiva. Eu não consigo enxergar isso, né? Eu consigo enxergar que talvez eu faça leituras do mundo um pouco mais rápido, às vezes, que outras pessoas, e principalmente distinta de outras pessoas. Mas essa questão de não ter uma inteligência, que eu acho que isso a gente também pode falar, uma inteligência que a pessoa identifique assim, nossa, a Daniela é muito boa em tal coisa, que é aquilo que a gente falou das ciências exatas, né? Que a inteligência está muito ligada ao racional e ciências exatas, e você não fala assim, nossa, que gênio das relações humanas. Então fica isso, né? Acho legal esse ponto que você falou, eu tava aqui pensando na questão do eu, assim, eu acho que uma coisa de ego que eu tenho, que bem na minha pessoa, e eu recebi isso como, não feedback, eu recebi isso na verdade de um vídeo de aniversário, num vídeo no meu casamento sobre uma visão de amigos, e um amigo meu, que é um amigo meu, um dos amigos meus mais inteligentes que eu conheço, e é comprovado, tipo, matematicamente, é de economia. Ele virou pra mim e falou assim, o Felipe é uma das pessoas que eu conheço que mais honestamente fica feliz com sucesso alheio. E é uma coisa que eu sempre tive assim, até pessoas que eu acho que são muito ruins quando eles têm sucesso, eu admiro muito mais o fato deles serem, que eu considero eles não bons, eles conseguiram sucesso, eu falo, caraca, essa pessoa é muito melhor do que eu, mesmo não achando que ela chegou nessa definição de sucesso que seja, ou na conquista individuais das pessoas, assim. Então, tipo assim, eu acho que esse que de ego, assim, eu tenho muito pouco, eu tenho muito mais pressão na minha pessoa, tipo assim, qual o nível de sucesso que eu quero ter, que imagem que eu quero ter, como as pessoas me veem e tudo mais, as coisas em relação a isso, mas em relação ao outro, e aí nessa definição do ego é muito engraçado isso, né? Porque o ego é muito, tipo, você se sentir isso muito superior ao outro. E no meu caso específico, é muito mais uma competição interna, sabe? Tipo assim, o que eu tô deixando pra mim mesmo, assim, eu faço E é muito isso, assim, eu tenho muita culpa. Se eu tô no trabalho e não acho que eu tô trabalhando pra caramba e entregando coisa o tempo todo, eu sinto culpa. E eu vejo pessoas, tipo assim, demorando, 3 semanas pra entregar uma coisa que eu faço em 2 horas, porque eu acho que elas enrolam mesmo, não é que elas não são capazes. E essas pessoas têm zero culpa, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a questão minha do ego e das coisas assim é muito mais uma questão eu comigo mesmo, mas eu acho que essa pressão comigo mesmo faz com que eu também acelere e bote pressões em outras pessoas. E eu falo muito isso pros times que eu toco. Eu falo, cara, eu quero tirar o melhor de você. Se você não quer... Se eu sentir que você não quer nem tirar o melhor de você mesmo, cara, você não vai querer trabalhar pra mim, sabe? Tipo, e eu não quero trabalhar pra você. Então eu sou uma pessoa que também tipo, falo que, tipo assim, ou eu vou fazer você ficar incrível e vou te defender pra sempre, ou eu vou te tirar. Então, tem muito isso, assim, no meu eu. É muito interessante essa coisa de eu e inteligência, como a gente vê muitos extremos, né? Muitos extremos. E acho que a inteligência, ela passa por esse lugar, ela te leva ao extremo de certas coisas. Isso faz o nosso eu, de certa maneira, ser extremo. Pegando o exemplo do trabalho, né? Quando alguém não entende o que a gente tá falando, ou a pessoa não tá aprendendo a identificar ali, né? A gente realmente se envolve com aquilo. Tipo, não é só mais uma coisa. E aí cai um ponto em que é muito interessante, que é como as pessoas recebem isso,
né? Muitas vezes entendem nossa intensidade ao falar de algo, né, que a gente gosta muito sobre qualquer coisa e por aí vai, como talvez até uma certa arrogância, né? Tipo, olha essa pessoa, novo no barco aí, tipo, já falando todo confiante. Mas o que não entende é que a gente tá nem pensando nisso, a gente tá, tipo, envolvidaço falando sobre aquilo, né? E o Felipe falou uma coisa sobre sempre ficar feliz com o sucesso do outro. E a inteligência tá muito ligada a isso nesse lugar, de justamente ver e falar, puta, que irado. Mas no meu caso, Fê, eu às vezes fico meio pistola, assim, cara. Tipo, como eu disse, 880. Quando é algo que eu vejo total sentido naquilo, eu fico, tipo, muito feliz. Sério, eu vibro assim, nossa, muito mesmo. Mas quando é uma coisa do tipo, tal pessoa foi, sei lá, promovida só porque ela tá lá há mais tempo, quando eu vejo, sei lá, tinha um cara uma vez quando eu trabalhava, nossa, todo mundo odiava o cara. Tipo, o cara era muito ruim. E aí ele foi promovido. Eu não conseguia ficar feliz pra aquela pessoa. Tipo, não, isso é ruim pro todo, isso é ruim pro contexto. E é muito fácil nesse momento você ser tomado como uma pessoa não empática, né? Uma pessoa que, tipo, não... Mas muito pelo contrário. Justamente, voltando lá atrás, que a gente falou dessa inteligência, de olhar essa coisa macro, muitas vezes nosso senso de empatia pelo outro tá pautado por coisas macros. E as pessoas estão olhando os especificismos, né? E acabam não percebendo isso. Elas acham que, tipo, você não concordar com aquilo tá ligado a... Você não tá ouvindo ela, você é arrogante, não ouviu a opinião dela. Mas não. Ou não tá feliz com o sucesso do outro, dando o exemplo desse cara, né? Tipo, pô, Id, ou fulano, né? Só ficar feliz, sabe? Você não sabe, não conhece a pessoa no íntimo, não sei o quê, enfim. Tipo, de encontrar N coisas pra se falar pra não sentir isso. Mas, na verdade, a grande coisa é que... Isso falando até do meu eu, no caso... É que muitas vezes, falando sobre eu e inteligência... Quando eu me envolvo com algo, quando eu me inflamo sobre algo... É sempre sobre essa coisa maior. Tipo, esse quadro maior. E aí, nesse momento, as pessoas têm muita dificuldade de entender. Porque elas acham que eu não tô ouvindo elas, ou que eu não entendi elas, mas é como se já estivesse num outro lugar, sabe? É interessante. Total, comigo mesma coisa. Exato, Dani. É que, não sei, eu sinto que também, na modernidade, tem uma coisa da inteligência estar conectada com muitas pessoas generalistas, né? Tá tendo cada vez mais espaço para essas pessoas. E acho que a superdotação passa muito por esse lugar do generalismo. E é muito fácil você tomar alguém como burro porque a pessoa não conseguiu, tipo, seguir só um caminho, fazer só aquela coisa muito bem, que nem se esperava tradicionalmente. Talvez por isso hoje até, Ale, não sei, você acha que essa coisa, tipo, de mais pessoas serem reconhecidas como superdotadas e por aí vai, tem a ver com um entendimento, uma possibilidade de ter acesso a vários assuntos e um entendimento da sociedade de que isso é algo positivo? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem o conceito do antigo polímata, né? Que é aquele, na antiguidade, aquela pessoa que sabia muitos domínios, sei lá, acho que a figura mais clássica disso é Aristóteles, mas todos os antigos filósofos, né, essas figuras, o Averroés, Pitágoras, todas essas pessoas que eram arquitetos, desenhavam, eram médicos, faziam várias ciências da época, né, tinham muitos conhecimentos de várias áreas, e acho que hoje tem a pessoa que vai sacando isso, a gente está num mundo mais conectado em que essas informações circulam. Então, eu vejo muitas pessoas que me procuram para esse certificado de diagnóstico, mas que começaram a perceber o diagnóstico a partir dessa cultura de internet que flui e as pessoas falam, opa, eu estou me identificando aqui. Então, é importante, inclusive, o que a gente está fazendo aqui no Fractais, né? Então, é bastante bacana isso. Pensando ainda nessa questão de eu, pessoal, eu fico com uma dificuldade também nesse sentido de ficar pensando, a gente tem um ego inflado, não tem, o nosso ego é grande, não é, a gente se vê como um super eu ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho muita dificuldade porque quem eu sou escapa a mim mesmo. Na verdade, se eu perguntar pra minha mãe quem sou eu, ela vai dar uma resposta, minha irmã vai dar outra, meu pai vai dar outra, meus sobrinhos vão dar outra, meus pacientes vão dar outra, cada paciente vai dar uma resposta diferente. Eu me escapo a mim mesmo, eu não tenho a menor noção de quem eu sou. E eu nem me preocupo com isso, porque eu passo o tempo inteiro preocupado com outras questões que não eu, como a Dani disse, assim. A gente é tão atravessado por tantas coisas que a pergunta sobre, quem é o Alexandre? Ele fala assim, cara, o Alexandre é essa pessoa que faz todas essas coisas e eu só tô preocupado com todas essas coisas. Então, agora que sim tem uma questão muito ligada à culpa, Fê, é muito interessante isso, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, que pode estar esvaziado dessa ideia de um ego que eu tenho que ficar defendendo, a gente se sente extremamente culpado, a gente sabe que a gente tem um grande senso de responsabilidade, então a gente tem esse ponto de convergência que aponta, eu sou responsável pelos meus pensamentos, meus gestos, minhas ações, muito diferentemente de outras pessoas que se escapam nesse sentido, e a gente
ao mesmo tempo, não afirmaria que tem um ego tão grande. Uma imagem que eu gosto de usar para falar disso é uma imagem que eu tenho desde a infância, assim. Eu era criança, eu ficava me perguntando sobre essa questão de quem eu sou e tal. E aí acho que se expressa numa história que eu acho bem legal, assim. Eu ficava muito inquieto com saber se as pessoas iam me amar. E eu queria ser a pessoa mais amada do mundo. Eu falava assim, eu quero ser o homem mais amado do mundo. O que eu tenho que fazer? E aí, na minha lógica de criança, eu achava que tinha a ver com beleza. Então eu ficava pensando, eu tenho que ter o rosto mais bonito do mundo para que a pessoa olhe para mim e fale, nossa, essa é a pessoa mais bonita do mundo, eu amo essa pessoa mais do que qualquer outra. Só que eu falava assim, cara, mas se a pessoa gostar de olho marrom e eu tenho olho verde? E se a pessoa gostar de cabelo cacheado, meu cabelo é preto e liso. Se a pessoa gostar da cor preta e a minha cor é branca. Se a pessoa gostar do olho assim, eu falei, cara, então eu não posso ter essa cor de olho, eu não posso ter esse cabelo, eu não posso ter essa pele, eu não posso ter rosto nenhum. E eu ficava imaginando ser uma figura sem rosto, que a pessoa pudesse olhar pra mim e enxergar em mim aquilo que ela mais ama. E é muito curioso, assim, eu tinha essa ideia quando eu era criança e ficava com isso, e essa é uma coisa que me perseguia mesmo, essa questão de não ter rosto e de um certo modo deixar acontecer no meu rosto o rosto que a outra pessoa quer ver. Então acho que isso exemplifica bem, assim, a minha ideia de não ego. E agora tem a ver com essa questão da super execução, de fazer as coisas, né, com muita facilidade, com muito aprendizado, capturar muita coisa ao mesmo tempo. E aí só para retomar uma fala que você falou, Dani, nesse sentido, eu entendo que a gente pode ser confundido com prepotente, mas é muito diferente uma pessoa que conhece a sua potência da pessoa prepotente, e é muito diferente ainda a pessoa que desconhece a sua superpotência da pessoa prepotente. E acho que muitas vezes, nos nossos casos, a gente sequer conhece as nossas superpotências. E a gente está fazendo isso agora, descobrindo isso agora. E que nós somos potentes, a gente sabe. E acho que esse rastro que a gente deixa das nossas potências é o que a gente poderia chamar de ego. E as pessoas falam, que ego grande porque a gente fez várias coisas. Mas a gente nem está olhando para esse acúmulo, porque a gente só está querendo ser quem... Nós estamos querendo ser quem nós somos a cada instante, a cada momento. Então eu acho que nós somos pessoas potentes, cada uma a sua medida, a sua altura, o seu tamanho. Estava aqui refletindo aqui no outros pontos aqui sobre isso, assim, eu acho que, tipo, tem o que também do fato da gente pensar de modos diferentes sobre algumas coisas, e aí o modo, caretas, ações e coisas que a gente faz quando o debate e a conversa do outro lado seguem caminhos que a gente discorda. Então, por exemplo, eu tenho um certo problema com pessoas que, tipo, demoram muito para chegar no ponto, sabe? Que, tipo, fica muito explicando. E aí ou eu apago ou eu corto, sabe? E aí dá um sinal de ego, prepotência muito grande. Ou quando a pessoa dá uma opinião baseada em fatos que claramente não são fatos para mim e, tipo assim, e eu falo, cara, isso não faz... E aí, eu, tipo assim, eu bato de volta no fatos, aí, tipo assim... Só que a verdade absoluta daquela pessoa, quando você tem aquela verdade, crença baseada no... Da onde você pegou essa informação e outra pessoa vem... Eu acho que é de alguns modos, assim, eu acho que esse modo de pensar pode passar uma pessoa não tão fácil de lidar, de algum modo, assim, sabe? E desse modo cria uma definição sobre ego que não tenha. E eu acho que no meu caso ocorre com muitas coisas, até com esportes em si, assim. Tava jogando bola agora, há pouco tempo atrás. E aí tava, tipo, tinha um menino no time, tipo, e ele, tipo, claramente ele não passava a bola nunca, aquelas pessoas que baixam a cabeça e saem correndo. Aí eu virei pra ele, cara, ele falou assim, pô, mas eu não passo a bola porque você não aparece. Eu falei, cara, depois da 4ª tentativa que você saiu correndo e não passou a bola, eu já desisti, cara, não vou gastar energia toda. Aí ele ficou mais bravo, porque, tipo assim, pra ele tava vendo uma realidade diferente. E eu acho que isso ocorre em relação a muitas coisas. Então, tipo assim, eu não... e aí volta aquela questão que eu acho que eu trouxe no início, que faz o negócio assim... existe inteligência com ego? Eu acho que o ego ligado à inteligência, ao meu ver, as pessoas mais egocêntricas são as pessoas que têm menos inteligência, que acreditam em mais verdades absolutas. Entretanto, para terceiros, a visão de para terceiros, de repente... O fato de eu desmerecer certas opiniões por alguma coisa que eu não acredito tudo, faz com que, para aquela pessoa, eu sou uma pessoa com ego muito inflado, mesmo que eu não queira passar isso. Tipo assim, eu não tô querendo dizer que ela é idiota, é zero. Eu tô mais em prol da verdade do que da pessoa. Mas, também é a minha verdade, né? A minha verdade não necessariamente pode ser, pode não ser, mas ela segue pelo menos uma regrinha, uma linha.
Então, tipo assim, essa questão de inteligência e ego, pra mim, envolve muito mais coisas do que uma ligação mais linear, assim, com uma resposta muito clara. E também a gente pode ficar com uma impressão de que essa questão da inteligência é um presente, só tem qualidades e coisas positivas e que a gente só vai desfrutar de prazeres por ser pessoas muito abertas, muito expostas, muito sensíveis. E muitas vezes é o contrário, a gente passa o tempo todo se havendo com a nossa frustração com as coisas que a gente é insuficiente, porque a gente também é insuficiente em um monte de coisas e a gente fica o tempo inteiro tentando encontrar soluções para sair dessa insuficiência. A gente tem um nível de autoexigência muito grande, então a gente tem um senso de retidão, de justiça, de que a coisa tem que ser feita de tal maneira que acaba se tornando, muitas vezes, uma prisão, né? Muita gente sofre muito com isso, assim. E acho que nenhum de nós, e eu conheço quase nenhum paciente meu superdotado, fica se pavoneando por aí, dizendo, como eu sou super inteligente, olha como eu percebo a minha inteligência. Eu nunca vi alguém chegar no meu consultório e falar assim, olha, eu sou inteligente demais, só confirma pra mim se eu sou superdotado. A pessoa vem com outras questões, e eu percebo a inteligência da pessoa e falo assim, cara, eu tô achando que você é bastante inteligente, isso aqui pode ter a ver com o seu tipo de sofrimento. A pessoa quase sempre fala pra mim, não, doutor, você tá exagerando, imagina, não sou tão inteligente assim. Aí pra mim essa é a fala patognomônica. Respondeu isso, eu falo, é superdotado, porque as pessoas realmente inteligentes sabem o quanto elas não sabem, elas sempre têm dúvida da capacidade delas, assim. Então acho interessante... Se for nesse caso, eu sou muito superdotado. Utilizando somente essa premissa. Não, mas é importante a gente ter essa clareza. Pra gente é um peso também. E a gente sabe a expectativa das pessoas em relação à nossa capacidade de resolver problemas, nossa capacidade de ser rápido, nossa capacidade de encontrar respostas. E isso também gera pra gente uma pressão muito grande. A gente sofre com isso. Ninguém fica inflado e tem uma alegria, uma felicidade garantida por causa dessa inteligência. Isso às vezes pode ser muito exaustivo, muito cansativo. Fora a questão da solidão ligada com isso, porque não se fazer entender, não ser compreendido, gerar inveja nas pessoas, gerar uma certa birra das pessoas porque não entendem por que a gente consegue resolver tão rapidamente as coisas, nos coloca num lugar de solidão, de marginalidade, de escanteamento, que a gente paga o preço por isso bem pesado. E aí voltando nessa coisa do eu sou ou não inteligente, né? Muito ligado ao que você falou, Ale. Tem esse lugar que é bom, então quem que é? Eu não sou inteligente, mas quem que é tão inteligente então? Quem que é tão gênio, né? Que assim, a gente vê algumas coisas assim, o Messi é um gênio do futebol, né? E ele é muito diferente, a genialidade dele passa por uma diferença, a gente estava até comentando, por exemplo, da genialidade, a gente gosta ou não, do Elon Musk, né? Que parece que é uma genialidade prática e que muda o mundo de uma forma. Será que essa genialidade que a gente procura, né, para olhar para alguém e falar assim, não, esse cara, ele é gênio, está ligada a uma resolução de problemas da nossa realidade, né? Essa admiração que a gente tem não é uma admiração pelo saber, porque em épocas de Google que a gente vive, né? E Felipe colocou isso antes, a gente, enfim, sabe de muita coisa. O contato que a gente tem com informação é enorme. Então, você tendo uma boa memória, quase, você consegue absorver muitas coisas. Mas assim, mas aonde está a genialidade dos nossos tempos? Fica uma pergunta que eu não sei responder, entendeu? Porque aí você olha para o Elon Musk e fala, ele pega a genialidade dele e, que merda, né? Ele faz com a genialidade dele, que era para ser boa, mas de repente ele faz uma puta coisa merda. Desculpa, gente, o uso de palavras de baixo calão. Mas é isso. Quem que é gênio para vocês? Exato, não, e aproveitar então o ensejo, vou fazer um parênteses aqui, um pequeno momento de etimologia das palavras que eu acho legal. A palavra gênio vem do latim genius, que é a tradução da palavra daimones grega. Ou seja, ter um gênio dentro de si é ter o daimonis dentro de si, que deu origem à palavra em português demônio. Olha que interessante. Na antiguidade, as pessoas entendiam que eram todas elas atravessadas pelo seu gênio. Então não existe o gênio. Todos nós somos geniais na medida em que nós somos atravessados por isso, que são os nossos daimones,
os nossos demônios. Caramba. E aí eu costumo dizer que tão mais genial é uma pessoa, quanto mais ela conhece, reconhece, identifica e fala sobre os seus próprios daimons, sobre os seus próprios demônios. Porque quando ela não faz isso, ela atua esses demônios na nossa vida. De Elon Musk, que nem sei se tá tão... Não, tô brincando. Mas eu não sei. Eu sei do QI dele que é alto, mas não sei o quanto ele é inteligente, assim. Mas quem é gênio pra você, então, Ale? Que depois eu quero saber dos meninos também. Ixi, bom, mas vocês querem classificação de gênio pra mim? Não, mas antes eu quero falar um negócio, antes disso, que é importante, André, se eu perder o gatilho que você falou da origem da palavra gênio, cara. Porque, olha que interessante, né? A gente entendeu muito aqui entre a gente que, tipo, o nosso conceito de inteligência tá muito pautado por, tipo, rapidez de aprendizado, saber sobre vários assuntos, conseguir correlacionar tudo isso. E, naturalmente, quando você mistura esses ingredientes, o que você tem pode ser uma inconformidade com o que está ali à sua frente, né? E gênio tá ligado a demônio, tem muita aquela coisa do tipo, cabeça vazia, morada do diabo. Né? E, de certa maneira, quando você olha para isso, fala muito sobre controle, né? Ou seja, você tem que pegar e colocar as pessoas para fazerem processos metódicos e ocupar a vida delas com um monte de coisa, porque, tipo, se você der asas, a gente sabe que tipo, vão sair coisas que vão questionar o nosso poder. E, de certa maneira, isso foi vigente por muito tempo. Isso aconteceu por muito tempo. E por que isso vem se dissolvendo? Porque as pessoas resolveram começar, tipo, abraçar quem é diferente? Não, na minha visão, por conta da comunicação, né? Eu fiquei pensando esses dias, tipo, há 30 anos atrás, eu nem era vivo, mas imagina, se queria para outro bairro de São Paulo, você tinha que abrir as páginas amarelas, né? Não sei se era amarelas, mas um puta guia, né? Pra você se conectar com... imagina se conectar com alguém de outro bairro, saca? E hoje, em um clique, eu acho coisas que eu quero e digo ainda mais, o algoritmo ainda vai pegar e se ele viu que eu gostei daquilo, ele vai me mostrar mais. Então, às vezes posso até ser meio passivo, que naturalmente eu posso estar me conectando com uma comunidade ou com um modo de pensar que esteja na outra ponta, né? Mais uma vez, né? Aquelas facas de dois legumes, tipo, mas sempre que isso é muito bom, porque permite, tipo, se renovar o conceito de inteligência, as pessoas se conectarem com casos que são diferentes, que não são o tradicional, que a gente sempre conhece. Por outro, também permite pessoas muito estúpidas ficarem falando coisas muito estúpidas. Mas a parte boa é que é assim, né? Eu creio que no longo prazo, as pessoas mais inteligentes, as pessoas que veem o todo, né? E outra coisa que muito interessante que aconteceu aqui é que sempre inteligência pra gente tem a ver com empatia, né? A gente se sente realizado, a gente se sente inteligente quando a gente sente que a gente impactou positivamente o outro. Então, tomara que no longo prazo... Ed, só voltando um ponto que você falou, estamos vivendo, acho que na primeira época, desde que começou a se medir QI, que o QI caiu em média no mundo. Então, tipo, saiu um negócio geral que mostra que, tipo, pela primeira vez caiu. Então, pode ser que pessoas muito inteligentes estão ficando mais inteligentes que têm mais acesso, mas, em geral, as pessoas só estão se botando dentro da mesma bolha e, tipo, aprendendo menos, assim. Então, ou a forma de diagnosticar isso... Exato. Pode ser. Eu só li a reportagem e a reportagem, tipo, bateu um estereótipo que eu tava imaginando do mundo. Vocês não falaram gênio pra vocês, né, gente? Por favor, um gênio cada um. Eu já falei Messi, que era bem mais fácil. É verdade. Você pode falar um gênio musical. Não, pra mim, assim, eu sou... difícil. Veio Tom Jobim, né? Eu gosto muito do João Gilberto também. E eles tinham coisas muito específicas, mas pra mim eles são pessoas que tem essa genialidade, porque pra mim a genialidade, quando eu vou admirar alguém, tá muito atrelada a quem consegue fazer algo que é muito complexo, mas também acessível por todos, né? Mora nesse lugar, assim, e essas pessoas pra mim tinham isso, né? Eu já vi gente falar que o João Gilberto canta mal. E isso pra mim é genial, cara. Tipo, o cara é tão brabo que ele consegue ser passado como quem canta mal. Mas quem sabe eu tá ali e vê que aquilo é genial. Eu adoro esse lugar, assim, dessa genialidade que não é aquela coisa... Tipo, que a nossa sociedade prega de reality show. Nossa, que a pessoa canta super bem. Você vê a pessoa, tipo, fazendo um puta vocalizo em Garota de Ipanema. E essa é a hora que todo mundo bate no botão, sabe? Que é isso? Isso não tem nada a ver com a história. O meu voto aqui, então, vai pro Guimarães Rosa. Vai pra falar de um brasileiro genial. Nossa! Bora do Cerradão, ali. Minas. Guimarães Rosa. Pô, tô com maior dificuldade de pensar. Eu pensei em várias coisas, mas sabe a pessoa que eu sempre olhei com admiração, e não é nem uma pessoa, mas é um estilo que eu acho interessante?
Uma pessoa explica melhor. Vou explicar. Sabe aquela galera Não é um ego, não tem ego, é Não, vou alguma explicar coisa, por uma quê. entidade sem ego. Não, vou explicar, vocês vão entender a definição de entidade. Sabe aquelas bandas de heavy metal, eu nem gosto tanto da música assim, que usa máscara pra elas terem dupla personalidade e ter uma vida normal e ter uma vida pública incrível? Pra mim, são as coisas mais geniais que já teve, assim, que é tipo assim, cara, eu não quero essa fama de chamar atenção. Eu quero que você ame minha música, a genialidade da minha música, mas não enche o meu saco na minha vida cotidiana. Eu acho isso tão genial. Que, tipo assim, entre as todas, tipo assim, porque todo famoso acaba tendo uma vida merda quando assim, comete suicídio. Então, esses caras eu acho incrível por causa disso. Assim, eles querem a genialidade do que eles fazem, mas não querem a fama, que é o que todo mundo quer. Por isso que eu acho incrível. E já aproveitando para caminhar para o encerramento, até pode ser um assunto de um próximo episódio, que é se pessoas muito inteligentes são mais tristes, né? Porque a gente vê muito isso, né? Não existe filósofo feliz. Eu não diria o contrário, mas tudo bem. Eu tenho certeza, e eu tenho certeza, que o CEO é sempre mais infeliz que o chão de fábrica. Polêmicas! Não. Tipo assim, todo mundo quer ter a vida do CEO, eu tenho inveja da vida do CEO, mas no quesito felicidade em si, eu acho que o cara do chão de fábrica com dívida, vida merda, tudo, eu acho que ele é mais feliz no dia a dia, ele consegue dormir mais feliz do que o... Polêmico, não vamos romantizar a desgraça pode também. ter a ver com responsabilidade. Não quero romantizar a pobreza de jeito nenhum, mas nem romantizar sucesso, nenhuma das duas coisas. Eu acho que os dois lados são uma merda, né, em algum quesito. Mas acho que é legal, pode ter a ver com responsabilidade mesmo, que você coloca sobre você, né? Maravilha, pessoal. Fica pro próximo. Um grande abraço para todos. Falou! Um beijo, gente. Obrigada.